amigos e clientes da Office System, nós vamos falar hoje sobre a geração de boletos no sistema MasterKey. Em movimentações, vendas e devoluções, nós vamos criar aqui uma nova nota para começar desde o início a entender como é que funciona essa geração de boletos. Nós vamos fazer uma nota como se estivesse fazendo uma venda para algum cliente, informar nosso produto. E aqui no pagamento, a gente vai então gerar uma parcela. Tá? Cada boleto é gerado a partir de uma parcela. Se a gente vai gerar para o cliente vários boletos, a gente seleciona uma forma de pagamento que gere várias parcelas. Se não, a gente pode escolher uma que gere um só, por exemplo. Tá? Que a gente vai gerar apenas uma parcela. E aí a gente vai gravar. A gente gerou aqui a nossa parcela e a gente pode vir aqui direto no imprimir boleto, que nos parâmetros a gente informa uma configuração de boleto padrão para aqueles casos em que a empresa utiliza mais de um banco para gerar boletos. E aí, se ela quiser selecionar outro que não é o padrão aqui, é só utilizar essas setinhas. E aí aqui, então, o nosso boleto já está gerado conforme a configuração que foi feita pelo nosso suporte. E a partir daqui a gente pode gerar um PDF para enviar para o cliente, podemos imprimir também. E essa é uma forma de gerar o boleto na hora. Se por um acaso a gente quer gerar vários boletos ao mesmo tempo, gerou várias notas com parcelas, a gente pode vir aqui em relatórios, financeiro, boletos e duplicatas. Aqui a gente tem a telinha de geração de boletos, onde a gente pode selecionar por número de nota fiscal, documento, data de emissão, data do vencimento, número do controle, ou então quer fazer boletos acumulados. E pode gerar mais que um por aqui. A gente pode fazer seleção individual de um boleto por vez, ou então intervalo, né? Da nota fiscal 1 até a nota fiscal 10, ou da data de ontem até hoje, enfim. E pode fazer seleção de vários boletos ao mesmo tempo. E aí depois de executar, ele vai imprimir o boleto da mesma forma que foi feito lá na venda. Para a gente gerar o nosso arquivo de remessa, que é o arquivo que a gente vai enviar para o banco para registrar esses boletos, a gente vem aqui em cima e seleciona a opção gerar arquivo de remessa, KNAP, tá? Lembrando que sempre vem a configuração selecionada nos parâmetros específicos. Se a gente quiser selecionar, se os boletos foram gerados para outro banco, a gente precisa selecionar aqui a outra configuração. Se não, é só informar que a gente tem a seleção por emissão ou vencimento, informa que pode ser seleção por praça, ou então informa a data, né? O período de tal dia até tal dia. A gente vai informar a nossa data de hoje aqui. Vamos selecionar o local a ser gerado. Selecionando o nosso local aqui, o nome do arquivo, o sistema já configura conforme as especificações de cada banco, de cada configuração. Então, normalmente não é preciso alterar, tá? É só dar um salvar aqui, ele já fica com o caminho certinho e executar. Tá? Daí ele então nos dá a informação aqui da criação desse arquivo completo. Se por um acaso a gente gerou e não lembra onde é que salvou, e não sabe onde foi parar, a gente pode fazer esse mesmo processo e gerar novamente. Só que nesse caso a gente desmarca essa opção de somente registro com status a enviar, porque eles já foram enviados uma vez. Então a gente desmarca e executa de novo. Se a gente não desmarcar, ele vai dar essa mensagem de nenhum registro selecionado, porque ele vai procurar somente boletos que ainda não foi gerado remessa. Como a gente está querendo gerar novamente, a gente precisa desmarcar para aí então gerar o arquivo. Como eu salvei na mesma pasta, ele vai substituir o antigo, tá? Ele não vai criar um novo, porque o nome ele continua sendo sempre o mesmo. Ele é conforme a data também. Depois de gerado aqui a nossa remessa, a gente vai entrar então no gerenciador do nosso banco e vai enviar para eles. Isso já é feito fora do sistema. Depois disso, geralmente no outro dia, o banco eles nos envia um arquivo de retorno, tá? A gente gerou o arquivo de remessa e o banco nos envia de volta o arquivo de retorno,
que é nos dando os retornos daquilo que foi pago, tá? Isso a gente vai importar um arquivo de retorno aqui no financeiro, quitação de múltiplas contas, arquivo magnético, a gente seleciona a conta corrente, seleciona o arquivo e inicia a importação. A gente vai fazer um exemplo aqui. Então aqui a gente informa o código do cadastro da nossa conta corrente. Aqui a gente seleciona o arquivo de retorno e inicia a importação. Ele vai processar o arquivo e vai nos trazer aqui o nome dos clientes, o nosso número, que é gerado quando a gente gera boletos, o número do documento, que é um número específico da conta a receber ou a pagar, o saldo que tem nessa conta a receber e o valor do pagamento que foi efetuado através do boleto. Aqui na lateral, se a gente arrastar aqui, a gente tem outros valores, né? Se tivesse valor de desconto, ele puxaria aqui, se tivesse algum valor de juros também, tarifa, certo? E a data de vencimento do boleto. Aqui embaixo a gente pode lançar a tarifa também, tá? A gente tem a opção de não lançar, que aí ele refaz aqui a importação, lançar como desconto, ou então lançar separadamente, e aí ele habilita aqui para lançar separadamente para selecionar as categorias e subcategorias, então, dessa tarifa, ok? Se por um acaso a gente quer alterar a data da quitação e não quer usar a data atual, e se quiser informar algum juro diário, é só informar aqui os dados. Conferido tudo isso aqui, é só a gente dar um efetuar a quitação. Ele vai nos calcular o valor total, né, dessa quitação. A gente confirma. Ele vai pedir novamente se a gente quer quitar todas as contas selecionadas. E aí depois disso ele vai processar. E aí nós temos aqui a nossa quitação efetuada com sucesso. Se a gente for verificar numa conta a receber, por exemplo, vamos copiar aqui o número do documento. E aí a gente vai em financeiro, contas a receber, pesquisa pelo número do documento. Aqui na aba de recebimento por banco, a gente vai ter aqui o pagamento, o recibo, o número tal, a data, o valor da parcela, se teve juros e se teve algum desconto. No caso, foi a tarifa que foi lançada como desconto. E aqui embaixo o nosso indicativo de recebido. Então, todas essas contas aqui, elas foram quitadas certinho, tá? Se a gente der a importação novamente nesse arquivo, a gente vai ver que ele vai dar arquivo informado não encontrado. Por quê? Porque se a gente abrir aqui a pastinha, a gente vai ver que foi criada uma nova pasta, que é a pasta importados, e esse arquivo ele foi movido para dentro dessa pasta, ou seja, para não confundir com aqueles outros arquivos que ainda não foram importados, no caso de ter vários arquivos, né? Então, se por um acaso eu tivesse outro arquivo para fazer importação, eu abriria ele, iria refazer todo esse passo a passo e depois ele iria aqui para a aba importados, tá? Aqui no cadastro de banco, se a gente abrir aqui um banco, a gente vai ver que aqui na abinha arquivos, a gente pode selecionar uma pasta padrão, tanto para salvar os arquivos de remessa, quanto para pegar os arquivos de retorno e também para salvar os boletos em PDF se a gente quiser. Isso facilita um pouco se a gente tem pastas específicas para cada banco, na hora de estar mexendo com esses arquivos. Assim, ele já vai direto para essas pastas e a gente não precisa ficar sempre procurando por elas, tá? Assim como a gente já fez lá no retorno, ele já puxava nessa pasta, a gente só selecionava o arquivo, com poucos cliques a gente já estava com ele selecionado e podia terminar a operação. Então foi isso, a gente falou agora sobre boletos, sobre a geração dos boletos, das contas a receber, da geração dos arquivos de remessa, arquivos de retorno, importação no sistema e quitação de todas essas contas. Se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso suporte. Muito obrigada e até a próxima!